Olá a todos, essa é mais uma edição do nosso Explana Talk, programa da coluna Explanada, que aborda temas diversos, como política, bastidores, economia, educação. Aqui na redação, além de mim, estamos Caroline Purificação e Isabelle Mendes, para conduzirmos esse bate-papo, esse talk com Marcos Neves, jornalista, né, jornalista de longa estrada na área. Marcos, muito obrigado por abrir a agenda para participar do nosso programa. Por favor, faça as honras da casa, se apresente, conte um pouco da sua história para os nossos telespectadores. Bom, em primeiro lugar, é uma honra para mim estar aqui junto com a Esplanada, com vocês. Enfim, eu que vi o começo de tudo e estou vendo esse crescimento gigantesco. Então, é uma honra muito grande. E, como alguns sabem, outros não, eu também sou jornalista, né? Passei por algumas grandes redações aqui, inclusive a do Jornal do Brasil, onde eu pude trabalhar com o Leandro Mazzini, mas já tem 22 anos que eu estou no mundo dos livros, né? Eu acho que os jornais ficaram pequenos demais para grandes reportagens, não cabiam em 2 páginas, e aí, enfim, eu decidi ir para o mundo dos livros, onde você pode fazer 100, 150, 200, já fiz livro até de 400 páginas, mas você pode contar uma grande história. E nisso eu me encontrei como biógrafo desses meus 14 livros, lançados em 22 anos, 12 são biografias. E o mais recente, que a gente deve falar bastante, O Efeito Zico, como obter índice de rejeição zero na sua profissão, é um livro de liderança. É uma pegada diferente, com traços biográficos, mas é uma pegada bastante diferente do que eu saí da zona do conforto, do que eu estou acostumado. Excelente, Marcos, que trajetória. Marcos, assim, para iniciar nosso bate-papo, assim, como é que se deu essa transição e como que a carreira jornalística pavimentou essa sua estrada para a literatura, para o ramo da biografia? Como é que se deu essa interlocução das duas funções que são muito próximas? Na verdade, é aquilo que eu acho que o Churchill, não sei se o Churchill ou o Lincoln falou, que é trabalhe com o que você ama e não precisarás trabalhar um dia da sua vida, será sempre um prazer, né? Será sempre uma diversão. Então, na verdade, eu com 10 anos de idade, eu fiz o meu primeiro livro na escola. Eu fazia em máquina datilografar, recortava, xerocava, vendia, e o livro deu um chabu danado, deu um burburinho muito grande na escola, porque hoje seria politicamente correto, mas na época não era. Era uma história sobre zoológico, chamado O Veado do Meu Primo. E no Veado do Meu Primo tinha a gata da Gisela, o burro do Arnaldo, o asno do Rodolfo, a pantera da Sofia, e por aí era uma grande brincadeira no zoológico. Só que, de repente, os alunos começaram a comprar para ver qual era o animal que eu estava ligando a eles. E, de repente, os coordenadores, os diretores, os inspetores, quando eu vi, todo mundo estava comprando. Quantas merendas eu ganhei nessa época com 10 anos de idade. Então, já tinha uma verve em mim de escrita. Tanto que, desde os 14 anos, em 1989, todos os textos que eu fiz, seja para uma redação escolar, eu tenho guardado. Então, assim, talvez eu não dê uma herança para o meu filho, mas eu vou deixar um legado aí de textos e textos, quem sabe póstumos, para ele poder lançar. Então, assim, eu já tinha essa verve literária, já tinha essa vontade de escrever, só que quando a gente tem 17 anos e vai fazer um vestibular, vai se aprontar para uma faculdade, a gente ainda é muito jovem para escolher o que quer fazer da vida. E aí eu escolhi psicologia. Eu fiz 3 anos de psicologia, e aí na psicologia o que aconteceu? Eu percebi que, na verdade, eu queria escrever sobre comportamentos em jornal, relação entre pais e filhos, consumo de drogas, enfim, coisas nesse sentido. E mas esses 3 anos de psicologia me deram uma bagagem para hoje eu poder entrevistar qualquer pessoa. Tanto que eu fiz o livro do Zico, fiz o livro do Roberto Medina, o criador do Rock in Rio, fiz alguns livros e hoje eu não tenho vergonha, não tenho cerimônia para entrevistar qualquer figurão. Então a psicologia me ajudou muito, mas a gente sabe que é muito cedo para um jovem de 17, 18 anos imaginar o que quer fazer vai fazer na vida. Perfeito. Com a palavra, Caroline. Boa tarde, Caroline, muito prazer.
Marcos, assim, eu queria saber de que forma que as suas experiências em jornais, rádio, né, em outros veículos que você disse, de que forma é que essa bagagem extra aí ajudou no seu olhar crítico na hora de escrever uma biografia? Como é que você faz uma ligação entre o que foi, por exemplo, a questão da apuração, né? A gente apura muito em jornais e tudo mais. Como é que é a questão da apuração na biografia? Então, assim, quando a gente está no jornal, a gente geralmente o editor pauta a gente para ir para um lugar, fazer uma matéria. Então, por exemplo, quando eu trabalhava com esportes, eu chegava no jornal e aí, qual é a boa de hoje? Ah, a boa aí no Vasco. Então, eu ia para São Januário, entrevistava os jogadores, o técnico, o presidente, às vezes alguma pessoa dos bastidores, um roupeiro, alguém que está sabendo alguma coisa ali que pode dar uma informação. Mas quando a gente vai fazer biografias, aí digamos que o buraco seja muito mais embaixo, porque nós biógrafos acabamos sabendo mais, por exemplo, do que a esposa do cara sabe, mais do que o pai da pessoa sabe, mais do que os filhos sabem sobre a pessoa, porque a gente entrevista todo o círculo de familiares, todos os amigos, todas as pessoas próximas, os profissionais com os quais trabalhou, e de repente tem um que fala, ó, para de gravar aí que eu vou te contar uma que ninguém sabe. E aí ele me conta coisa que ele de repente não contaria para a mãe, para o filho, para a esposa. Então a gente fica sabendo muita coisa. E nisso, um livro, em geral, uma grande biografia, no mínimo são 150 entrevistados. É um grande quebra-cabeça, que você tem que ir montando e o principal de tudo, transformar de forma palatável para que as pessoas leiam. Porque não adianta nada para mim levar 200 pessoas, 500 pessoas. O último lançamento do Zico foram quase 2.000 pessoas na livraria, compram o livro e botam na prateleira. Eu não quero isso. Eu quero ser lido. Eu quero que vejam o que eu sei fazer. O que eu sei fazer não é não é só editar um livro, é escrever um livro, é prender o leitor, fazê-lo ficar fascinado, visualizando as situações. E conhecimento é tudo. Hoje em dia, então, com o mundo da internet, as pessoas lendo cada vez menos, as pessoas escrevendo errado no WhatsApp. Eu reclamo demais com meu filho quando ele me dá um VC, um BLZ. Eu falo, cadê as vogais, meu filho? Meu Deus, como é que você vai falar amo? Vai mandar um M para mim? Entendeu? Então, assim, eu fico brigando, batendo nessa tecla, porque numa hora dessa, quando você for fazer uma redação profissional, alguma coisa assim, você vai ter, de repente, um cacuete, um vício e botar um VC, e nisso você pode perder um emprego dos sonhos. Então, assim, é uma gama de muitos entrevistados, de cerca de 200 entrevistados, mas o principal é montar esse quebra-cabeça e começar com uma grande história que já prenda o leitor de primeira, para quando ele achar que, vou ler só até o final do primeiro capítulo, aí eu termino aquele capítulo e você não sabe o que aconteceu quando ele girou a maçaneta. E aí o cara vai ter que ir para o segundo capítulo. Marcos, você falou dessa questão aí do número de entrevistados muito grande e tudo mais. Me surgiu uma dúvida aqui. Qual o tempo que leva do processo assim, de construção da biografia até a ideia, até o livro, né, até a livraria, até chegar na livraria? Depende muito de biografia para biografia ou tem ali uma média de tempo de construção? Não, depende bastante. Porque, por exemplo, se eu for escrever sobre uma pessoa que está surgindo agora no mercado, vamos falar, de repente, de música. Se eu for escrever sobre a Luísa Sonza, ela tem 22, 23 anos, se tanto. Então, agora, se eu for escrever sobre um Oscar Niemeyer, que viveu 103 anos, imagina a quantidade de histórias, de situações pelas quais ele passou. Então, assim, depende de inúmeros fatores, principalmente o conteúdo, a relevância, a quantidade, digamos, de obra, de legado que esse biografado deixou, né? Se eu for fazer uma biografia da Fernanda Montenegro, é muito diferente se eu for fazer a biografia de uma atriz que está começando agora na Globo. Então, assim, o tempo vai depender muito disso. E também da agenda dos entrevistados. Porque, por exemplo, quando eu fui fazer o livro sobre o criador do Rock in Rio, aí ele falou para mim, você tem que entrevistar o Axl Rose lá do Guns N' Roses, você tem que entrevistar não sei quem. E aí eu ligava, tinha que passar por inúmeros filtros, é que nem você tentar falar hoje em dia com o Gabigol.
você vai passar por 300 empresários até chegar no Gabigol. Então, vai depender dessas agendas, vai depender do número dos entrevistados e da própria predisposição do biografado. Porque se eu estou entrevistando, digamos, um cantor e o cantor está em turnê, é complicado. Se eu estou entrevistando um ator e o ator está numa novela, é complicado. Então, assim, tem umas variáveis. Mas, assim, eu já fiz um livro em 4 meses, que eu não faço mais, mas eu era um jovem, assim, de 27 anos, cheio de vontade, e eu fiquei 4 meses e consegui terminar uma grande biografia. Foi meu primeiro livro internacional. E eu já fiz livros que duraram 5 anos. Entendo. E Isabelle? não importa, porque esses 5 anos, o livro é algo que te eterniza, é algo que te imortaliza. Não é à toa que a Bíblia está aí até hoje, passando de geração em geração. Então, assim, Mary Shelley era uma menina de 17 anos que já morreu faz séculos, mas ela criou um personagem chamado Frankenstein. E hoje todo mundo sabe quem é o Frankenstein, mas não sabe quem é Mary Shelley. Então, assim, o autor vai morrer. Eu não tenho dúvida nenhuma de que um dia Papai do Céu está me chamando, mas as minhas obras estão por aí. Então, eu acho que é por isso que, de repente, a Academia Brasileira de Letras, quem é membro dela, são chamados de imortais. Então, pode demorar 5 anos, mas esse livro vai ter uma vida gigantesca, nem que seja passando de sebo em sebo até encontrar de novo alguém que queira lê-lo. Olá, Marcos, prazer, Isabelle. Então, continuando nesse gancho da escrita de livros e de biografias, eu gostaria de entender, né, de você qual parte do processo da escrita você considera mais desafiador na hora que está escrevendo um livro, uma biografia. O mais desafiador, sem dúvidas, é o contato com o personagem. Eu vou te dar uma situação. Quando eu fui fazer a primeira entrevista com o Roberto Medina, que é o fundador do Rock in Rio, enfim, e de outras grandes obras aqui. Foi ele que trouxe Frank Sinatra para o Brasil, foi ele que criou uma árvore de Natal que boiava na Lagoa Rodrigo de Freitas, aqui no Rio de Janeiro. Enfim, quando eu fui entrevistar o Medina, tinham falado para ele que ia lá um escritor. E quando eu encontrei, ele estava de costas assim para a janela, mas não era de costas tipo a Paulo Oliveira, não. Ele estava super bem vestido, de terno, gravata, esperando aquele escritor chegar. De repente cheguei eu e ele murchou, porque na visão dele, um escritor deveria ter mais de 60 anos, usar óculos, de repente ser careca, gordinho. E quando ele me viu, eu estava com 30 anos de idade, de jaqueta, calça jeans, ele murchou tudo que eu falava com ele. Aí ele falava assim, aham, talvez. Aí numa hora eu percebi que ele não estava gostando, e eu falei assim, doutor Roberto, você está inseguro quanto eu escrever sua biografia, né? Aí ele cresceu, aí ele falou, claro, eu tenho mais tempo de profissão que você tem de idade. E aí, se eu não tivesse muito embasado, se eu não tivesse estudado bastante sobre ele, de repente eu cairia junto. Eu também passei por isso no programa do Jô. Quem entrar aí no YouTube e botar Marcos Eduardo Neves no programa do Jô, vai ver que quando eu entro no programa, e o Jô era um grande ídolo meu, desde pequeno, quando eu entro, a gente senta e aí ele já fala, quantos anos você tem? Aí eu falo, 31 anos. Ele, pois é, eu não vi o Heleno de Freitas jogar, imagina você. Então, poderia cair e ser motivo de chacota naquela entrevista. Só que eu estava muito embasado para falar, consegui reverter, ainda consegui transformar em 2 blocos uma entrevista que seria um bloco só. Então, uma receita que eu dou não só para os escritores, para os biógrafos, assim como para os jornalistas, é que diante de alguém que você vai entrevistar, procure ler muito sobre a pessoa, porque de repente é numa informação que a pessoa não acredite que você tenha, que você ganha ela. E eu comecei a ganhar o Medina quando eu comecei a falar sobre o pai dele, que fez programas na TV nos anos 50, e aí ele ficou, como é que esse jovem sabe disso? E aí eu comecei a dobrar aquilo ali. Então, assim, se você for completamente despreparado, você pode tomar um choque de realidade e a pessoa falar, ela é muito crua. Agora, se você for embasado e tiver muita informação, a pessoa vai acabar batendo um grande papo, como a gente está fazendo, a entrevista flui e aí você faz o seu cliente. Legal, Marcos. Tem que ter jogo de cintura, né? Tem que ter o tempo inteiro jogo de cintura. Eu agora estou escrevendo sobre
A Oracle, eu estou lidando com o vice-presidente da América Latina da Oracle. Então, você imagina o que é lidar com o mundo de tecnologia da informação, de TI, falar sobre inteligência artificial, falar sobre os processos dentro de empresas executivas como o Accenture, Arthur Andersen, enfim. Então, assim, o trabalho de um biógrafo é quase que o trabalho de um ator. O ator, você pensa assim no Rodrigo Santoro, ele foi um homossexual em Carandiru, ele foi um jogador de futebol em Heleno, ele foi um padre em Ilha Furacão, e para isso ele precisa entrar na igreja, precisa entrar no confessionário, precisa saber como é que é o dia a dia do padre. Então, eu já escrevi sobre engenharia, já escrevi sobre desembargador. Imagina se no meu livro sobre um desembargador eu erro uma nomenclatura jurídica, eu erro um artigo tal. O juiz que está lendo, o advogado que está lendo, vai ver, esse cara já perde a credibilidade, já fecha o livro, já acha ruim. É que nem um restaurante. A gente pode ir 50 vezes no restaurante e achar muito bom. No dia que a gente for encontrar uma baratinha ali no meio da comida, nunca mais a gente volta. Então, fazer um cliente é muito difícil, mas perder é mole. Perfeito. Marcos, eu vou fazer um combo aqui de perguntas. Inicialmente, uma curiosidade, qual foi a melhor biografia que você já leu? Segunda pergunta, como é que é a sua relação com o grande Rui Castro, nosso biógrafo maior do país? E efeito Zico, vamos lá, um bastidor para a gente sobre o efeito Zico, como que surgiu essa ideia, qual a participação do ídolo nesse processo, como é que se dá esse processo aí desse livro? Então, se eu vou tentar lembrar todas as perguntas. A primeira, a melhor biografia que eu li. Eu digo que o que me transformou em biógrafo foi uma biografia chamada Chateau Rei do Brasil. Quando eu comprei aquela biografia e li do Fernando Moraes, eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. E a partir de então, eu já emendei com Notícias do Planalto, do Mário Sérgio Conte, que não deixa de ser uma biografia da era Collor. Então, assim, para mim foram duas certezas que eu tive. É isso que eu quero da vida. A minha relação com o Rui Castro é uma relação maravilhosa. O Rui Castro, em 2006, a gente concorreu pelo Jabuti, o principal prêmio do Brasil, e ele ganhou com a biografia da Carmen Miranda, que, por sinal, eu li, é fantástica, é maravilhosa. E eu fiquei em segundo lugar com Nunca Houve um Homem como Heleno, sobre Heleno de Freitas. Nisso, a gente fez uma grande amizade, e um certo dia, almoçando no Baixo Gávea, no BG, ele chegou para mim e falou, olha, eu estou com 60 e tantos anos, você está com 31, e eu vou parar. Agora que eu já te descobri, eu parei, não faço mais biografias. Isso ele me falou em 2006, ao ganhar um Jabuti. Aí eu falei, Rui, para com isso. Eu já tinha lido dele Carmen, Nelson Rodrigues, Garrincha. Para mim, é o meu guru dos biógrafos. E aí ele falou que ia parar. E desde então, já se passaram 18 anos, ele não fez nenhuma outra biografia. E mais do que isso, dos meus 14 livros, 6 ou 7 foram indicações deles. Inclusive, o meu maior sucesso editorial, que é o livro de um jogador de futebol, Alex, que é um fenômeno na Turquia, foram mais de 60 mil exemplares vendidos na pré-venda, antes do livro entrar no mercado, foi o Rui que me deu, porque o Alex queria que fosse o Rui que fizesse. E o Rui falou, parei, vai no Marcos, e aí eu fechei. Então, minha relação com o Rui é assim, e é um orgulho enorme para mim. E eu já falei, Rui, um dia eu vou te biografar. E ele falou, só se for por cima do meu cadáver. E eu entendi bem o que ele quis dizer sobre isso. Porque para ele, biografado bom é biografado morto. É aquele que a história tem começo, meio e fim. Não é tipo uma pessoa viva, ele é muito contra muitos dos trabalhos que eu faço de biografar pessoa viva. E ele não está errado, não. Porque você imagina se há 2, 3 anos eu biografasse, por exemplo, o Daniel Alves. O que estaria ocorrendo com a minha credibilidade hoje em dia? Então, é muito complexo você biografar a pessoa viva. Então, essas duas primeiras perguntas eu te falei, e a terceira do Efeito Zico, que é esse livro aqui, que está aí em quarto lugar dos mais vendidos de não ficção no momento. Qualquer livraria o público pode achar, nas virtuais, nas físicas.
editora Planeta também pelo site. O Efeito Zico é um livro de liderança em que o cidadão Arthur Antunes Coimbra mostra, apresenta, tira da gaveta 5 décadas de aprendizado ao longo do futebol, seja como jogador, técnico, auxiliar técnico, presidente de clube, presidente de sindicato, ministro dos esportes durante o governo Collor. Então, tudo que o Zico passou e como ele mostrou autoridade diante de quem fosse, do grau hierárquico que tivesse, isso está no Efeito Zico. É um livro que está sendo muito bem recebido pelo mercado corporativo, por CEOs, por executivos, muitas empresas comprando centenas de exemplares para distribuir a seus funcionários, porque na vida profissional, principalmente para quem gere uma equipe, vocês sabem bem disso, trabalhando numa redação, você tem que ter um bom ambiente. E isso é o principal de tudo. Então, assim, só para citar um caso, na primeira renovação de contrato do Zico, foram lá e falaram: olha, você está jogando demais, eu vou aumentar o teu contrato. Ele falou: não, 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 não. Pessoal, aqui a galera está 3 meses sem receber. Quita o de todo mundo e parcela esse meu aumento em 12 vezes. Porque eu não sou tenista, eu não jogo sozinho. Porque se vão saber que eu ganhei um aumento, os caras não estão levando nem comida para casa para os filhos dele, não vão me passar a bola, vão querer, em vez de fazer o gol, dar um lençol porque para ver se ganha um aumento também. Então, vamos botar um ambiente feliz, todo mundo trabalhando feliz, que aí eu vou render melhor. Então, isso é saber trabalhar a equipe, isso é tirar o estrelismo, pensar no grupo, pensar no todo. E pensando no todo, você tem uma empresa certamente muito melhor. Perfeito, Caroline? Então, tá me ouvindo? Ah, certinho. Eu vi assim que a maioria das suas obras, os personagens, né, das biografias, são homens, no caso. E aí eu queria saber se tem alguma figura feminina em mente, que você tem muita vontade de fazer uma biografia, se temos alguns planos para o futuro em relação ao público feminino, como é que está essa questão? Na verdade, assim, tem um livro que eu fiz que é sobre uma construtora que fez muito sucesso no Rio de Janeiro, chamado Cervenco, e, na verdade, é um livro de um casal. É um casal que ficou juntos por 60 anos, só que o marido era quem, digamos, barganhava os preços, quem viabilizava o negócio, mas o gênio da história era uma mulher. Eram 2 engenheiros, e, assim, quando eles compravam um terreno, viam um terreno baldio, ele já pensava no valor que ia pagar por aquilo, mas ela já imaginava, aqui dá 3 prédios de 8 andares, com um playground desse tamanho. Então, ela era um gênio, ela já visualizava o que ela ia construir. Saiu há já alguns anos o livro das 101 mulheres mais importantes da história do Brasil, e ela está dentro. Mas como os dois formavam um grande casal, aí não ficou como o livro da Clara Steinberg, sim o livro da Cervenco. Mas, assim, eu lembro que na época que começaram as redes sociais, eu ainda não era muito ativo nisso, no Facebook veio um direct, né, uma mensagem ali oculta, que eu não vi, que era a Elza Soares, era o pessoal da Elza Soares querendo que eu fizesse a biografia. E quando eu só vi isso, já tinha passado uns 3, 4 meses. E aí eu perdi o livro da Elza, que uma outra biógrafa, a Regina Echeverria, fez, mas enfim, acontece. Agora, eu acho que existem grandes mulheres no país. Hoje em dia eu estou fazendo a biografia de uma pessoa que foi muito importante numa escola experimental em São Paulo, chamada Pueridomus, a Beth Kraus, uma alemã que veio para o Brasil. Mas, assim, quem sabe um dia eu vou poder fazer a biografia definitiva da Xuxa, da Ivete Sangalo, de grandes mulheres, sabe, que têm sua importância para a cultura nacional. E não duvido. Agora, por enquanto, os homens estão me procurando. E assim como eu estou querendo que as mulheres me procurem também, porque vai ser um outro desafio para mim, outra que eu nunca fiz e que eu adoraria, porque eu sou fanático, é uma biografia de música, seja de um cantor, seja de um grupo, uma banda musical, né, para entender como é que é essa vida louca, essas viagens à noite. Então, eu estou esperando ainda por esse convite. Quem sabe vai ser uma mulher da música, né? Por isso que eu citei a Ivete. Perfeito. Valmor? Oi, me ouvem? Olá? Tá. Ô, Marco,
Que interessante. E, assim, atualmente você está escrevendo uma biografia sobre a Oracle, é isso? A Oracle. Na verdade, a E, biografia do Luiz Messler, que é o pai do Rony Messler, que é o dono da Reserva, uma rede já nacional aqui de vestuário masculino, as, né? O Luiz Messler, pai do Rony, ele é vice-presidente executivo vice-presidente da Oracle para a América Latina. Então tem muita história para contar e, enfim, eu estou contando, estou fazendo e vamos ver. Eu acho que de repente para o ano que vem vai sair. eu queria perguntar em que processo que está, em que etapa que está. E só uma dúvida, voltando à questão do Zico. Quando surgiu essa biografia, com essa pegada, como é que surgiu? Como é que foi seu contato? Como é que deu essa aproximação? Como é que foi a aceitação dele ao projeto? Queria que você contasse esse bastidor, como você contou do Medina. Então, na verdade, assim, o Zico ele já me atura há 36 anos, porque eu era gandula dele na Gávea, eu morava no Leblon e o Clube de Regatas do Flamengo dizem que fica na Gávea, mas na verdade fica no Leblon, entre o Leblon e a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então era o clube do qual eu era sócio. E como sócio fanático de futebol, eu ficava pedindo ali na porta do futebol profissional, pô, me deixa ser gandula só para ficar perto desse universo. Renato Gaúcho, Bebeto, Zico, grandes craques que o Flamengo tinha, como tem ainda hoje, mas tinha craques geniais na época. E aí me deixaram. E aí, quando me deixaram, é aquele negócio do Zico também, do perfeccionismo. Eu era o melhor gandula possível para não perder aquilo. Então, eu era o melhor gandula e consegui ficar durante 5 anos como gandula. E nisso eu conheci o Zico. Só que eu conheci o Zico não me conheceu. Ele até brinca comigo hoje que assim eu era um gandulinha. Mas eu ficava vendo como se eu fosse um Forrest Gump, eu era um testemunho ocular da história. Eu via situações que o Zico não se lembrava de ter feito, mas eu vi. Agora, eu era invisível para ele, eu era a Luana Piovani, um homem invisível para ele. Então, a gente já se conhece há 36 anos, só que em 2013, faz 11 anos, o Zico, eu fui indicado para fazer uma revista de um projeto social que o Zico tem, a Escolinha Zico 10, que tem mais de 200 abertas pelo país inteiro, inclusive em Brasília. E aí a gente se conheceu mais, eu pude conhecer mais a família, os grandes amigos, Raimundo Fagner, outras pessoas, Glória Maria, foi muita gente que eu tive a oportunidade de conhecer e estreitamos essa amizade, a ponto do Zico me chamar para ser goleiro dele em jogos de exibição pelo país. Ninguém gosta de viajar para ser goleiro, eu gostava, então eu viajava com ex-jogadores e ainda com o Zico. Então a gente já tem uma relação próxima. Então, em 2021, por aí, 2022, não, estamos em 2024, foi no finalzinho de 2021, já entrando em 2022, o Zico me chamou para uma reunião. Eu fui, e aí ele falou, Marcos, que tal escrever um livro sobre mim? Eu falei, Zico, pelo amor de Deus, só eu tenho 6, 7 livros teus, você vai querer outro livro se você for falar do gol do Rondinelli? Todo mundo já sabe, Zico. Aí ele falou, não, a pegada é outra. E aí ele me explicou que já tem mais ou menos uns 5, 6 anos que ele vem dando palestras de liderança, Brasil afora, e que nessas palestras ele fica 1 hora e meia contando casos que ele passou, só que essa 1 hora e meia não abarca 10% do que ele tem para oferecer. E o pior do que isso, quando ele abre para perguntas do público, o público vai perguntar como é que foi o pênalti perdido contra a França, vai falar de futebol e não de liderança. Então, assim, ele precisava de uma obra que ele pudesse disseminar, jogar para fora tudo que ele sabe, sabendo que é uma contribuição para a humanidade, porque inúmeros garotos vão tentar a carreira no futebol durante séculos e séculos, milênios, entendeu? E ali está o exemplo de como você ter uma vida com regra, com correção, com retidão, com caráter, com ética, e nisso você consegue ter o que poucos têm no Brasil, talvez no mundo, que é uma rejeição zero. Você, para falar do Zico mal, você vai falar quem perdeu um pênalti, mas só perde quem bate. Agora, como cidadão, como pai, como irmão, como amigo, como pessoa, como profissional, não tem nada para falar de mal dele. Que bacana. Craque no campo e craque na ideia. Partiu dele, então, o projeto, né? Assim, com outra. Partiu dele, e o bacana é que quando ele chegou aos 70 anos, agora fez 71,
você chega numa certa idade que você não tem mais rabo preso com ninguém, você não tem mais papas na língua, você fala mesmo. Então é muito bacana, por exemplo, os bastidores do que ele viveu com o Fernando Collor de Mello. Isso é muito interessante, porque todo mundo fica, o Zico foi ministro do Collor. Enfim, também teve um problema sobre sonegação de impostos na Itália, que aconteceu em 1985, e o nome do Zico é lá como um cara que teve que ir até para o tribunal depor em Udine. Enfim, e ele já abre o livro com essa pancada, né? E mostrando como ele saiu incólume dessa passagem. Então, são diversos aspectos que ele jamais tinha falado, inclusive sobre a questão de jogadores que se viciam, a questão de jogadores que vão muito para a noite, saem com muitas mulheres. Então, assim, o Zico já meio que anteviu coisas que estão ocorrendo hoje no noticiário. Então, assim, as tentações existem, mas o jogador de futebol, assim como um grande profissional, você tem que focar naquilo ali, focar naquele legado, porque senão você pode se perder, e se perdendo, enfim, você pode ser demitido, você pode jogar uma carreira fora, você pode ser banido da sua profissão. Então, assim, o Zico está deixando um grande exemplo para as crianças, e além de tudo, o mais importante que você ser um profissional ou ser um grande jogador, no caso dele, é você ser um cidadão. O Zico, com 29 anos, já tendo disputado 2 Copas do Mundo, ele continuava indo para a faculdade. É como se a gente imaginasse hoje, você que faz uma faculdade, vê o Arrascaeta entrando com segurança lá e entrando na sala de aula para estudar. O Zico, aos 29 anos, teve que continuava fazendo a faculdade, porque os pais falaram: o jogador de futebol é uma coisa datada, você não vai ser jogador com 80 anos. Então, o que você vai ser depois? Então, todos os filhos tinham que se formar. Isso era o principal, porque senão nem deixar treinar a criança ele deixaria. Todos deram a palavra, era um mundo também que a palavra vale mais do que contrato, enfim, o mundo mudou muito de lá para cá, mas eles, para honrarem o pai que nem mais estava vivo, eles continuaram. E quando o Zico foi vendido para a Itália em 83 aos 30 anos, o Zico mandava de navio de provas para o Brasil, o professor corrigia e mandava de volta. Tudo isso para ele ter a certificação, o diploma. Ele já não precisando, já tendo ganho milhões de dólares fazendo isso. Isso é um exemplo para a sociedade. Aí, Efeito Zico, uma obra imperdível. Marcos, infelizmente nosso tempo é curto, nós temos um limite de prazo, podemos passar a tarde inteira batendo papo sobre esse tema. Eu te agradeço muito a sua participação. Queria que você deixasse aí uma orientação, um conselho para aquele jornalista ou qualquer outra profissão que queira, que pretenda desbravar, porque é um caminho árduo, porém, com dedicação, profissionalismo, é possível alcançar e fazer bons trabalhos, não é isso? É isso, e assim, o que eu tenho para falar, principalmente para os jornalistas, estudem muito. E não é estudar que eu digo, estudar, sabe, livros de escola, nada disso. Estuda qualquer coisa, leiam muito, leiam bastante, tentam absorver tudo que está acontecendo ao redor. Já houve casos de gente que foi fazer um jogo de futebol na Argentina, explodiu uma crise lá e ele acabou fazendo política. Imagina se já teve caso de um incêndio em Niterói que mandaram cobrir o circo que estava tendo lá, o circo pegou fogo, o repórter voltou sem matéria falando, pô, não deu para cobrir que teve um incêndio. Porra, a matéria era o incêndio. Então o cara tem que estar muito ligado em tudo, em tudo. E uma coisa que eu digo é o seguinte, a gente pode hoje que o Brasil está assim tão violento e caótico, a gente pode sair na rua e roubarem nosso celular, roubarem nosso relógio, mas o conhecimento ninguém vai roubar. Aonde você estiver, você tem conhecimento. E para ter conhecimento, precisa ter leitura, precisa ter bagagem. É ler livros, é ver filmes, é ver séries, é ouvir entrevistas. Hoje, podcasts ajudam demais, até quem tem facilidade de leitura, você acha cortes maravilhosos. Enfim, tem um momento de diversão, tem um momento para um oba-oba, mas não deixem de se informar. É com informação que a gente muda o mundo e é informação que a gente transforma a nós mesmos. É isso, meu recado para todos os jornalistas que estão entrando. Leiam muito, muita informação, por favor. Dado o recado, Marcos, muito obrigado mais uma vez. Forte abraço, sucesso sempre, tá? Um abraço e Obrigada. o Efeito Zico Tchau, aqui nas Marcos. principais livrarias. Tchau, tchau. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Obrigado.